Saravá, meu povo de axé, eu estou aqui para agradecer em primeiro lugar a todos que têm conversado comigo. Esse feedback é sempre muito importante, né? O objetivo das nossas conversas aqui, hoje nós estamos no meio da mata para saudar o povo da mata, os nossos amados caboclos, saudar o Oxóssi, Caçador, o Sanho, o Senhor das Folhas e todos que trabalham conosco nessa missão de paz, de amor e de caridade, né? O objetivo, deixar claro, o objetivo dos vídeos que eu tenho postado são sempre motivados por alguma coisa que me provoca na semana, por exemplo, né? As redes sociais, os vídeos que eu assisto, as conversas que eu tenho nos grupos dos quais eu faço parte, tem alguns grupos que eu faço parte, e isso vai me trazendo algumas coisas que vão mexendo comigo, vão fazendo eu refletir, e eu trago essa reflexão sempre a público, para que a gente possa conversar, para que eu possa ajudar, por exemplo, aqueles que estão entrando na religião, dar mais argumentos às pessoas, para que quando elas sejam interpeladas, elas também possam dizer, falar com propriedade. Não sou dono da verdade, mas eu tenho a minha vivência e a minha experiência dentro da religião. Então eu acho que é importante ter essa conversa com todo mundo. Essa semana eu vi algumas pessoas falando, e se tem falado muito sobre coisas que estão colocando na Umbanda, sobre coisas que estão acontecendo na Umbanda, que estão sendo publicadas. A rede social tem esse problema, a mídia ela é aberta a tudo, então nós temos que ter muito cuidado, né? Mas tinha um pai de santo que estava falando essa semana que ele não ia falar mais da Umbanda, porque a Umbanda estão colocando umas coisas, eu não estou aqui para criticar ninguém, formas de ninguém fazer absolutamente nada. Eu só gostaria de trazer dois conceitos que eu acho fundamentais dentro da religião de Umbanda e qualquer outra religião, né? As religiões que estão aí há mais tempo, elas têm esses dois conceitos muito claros para elas, e é o que faz com que elas se perpetuem ao longo do tempo, né? Uma coisa é a invenção, outra coisa é a adaptação, né? Colocar coisas dentro de uma religião, dentro de um rito, dentro de uma prática, tem que ter muita certeza do que está se fazendo, né? Tem que ter muito o aval, por exemplo, da espiritualidade, daqueles que assistem a uma casa. A nossa religião, ela não tem um poder central, ela não tem esse dogma de algumas religiões que tem poder central, que disseminam as ordens, que falam como deve ser feito. Não tem. Então nós corremos mais riscos de que as adaptações sejam baseadas em invenções, né? Invenções, sim. Transgredir algumas tradições, sim. Mas adaptações no mundo de hoje são necessárias. Eu já falei em um vídeo anterior, por exemplo, perto da minha casa tem uma casa de Umbanda que bate tambor às 9 da manhã. O Exu, a Pombogira chega, dá boa noite. Por quê? Porque às 9 da manhã? Por questões de segurança na cidade do Rio de Janeiro. Então está se colocando uma gira tão cedo assim, porque o dirigente achou, ou a equipe de médios da casa, a diretoria da casa, achou melhor fazer isso, né? Então o Exu e a Pombagira vão chegar e vão dar boa noite, porque essa é a conversa que eles têm sempre quando eles estão chegando, né? Então isso acontece. Antigamente se esperava dar meia-noite para virar Exu, para ir até 2, 3 horas da manhã. Hoje em dia está cada vez mais complicado isso. Então isso é uma questão de adaptação. Antigamente, por exemplo, isso eu questionei algumas vezes, a lei seca, as pessoas vinham com as entidades, bebiam cerveja, bebiam marafo, né, a cachaça, fosse o que fosse, e sai do terreiro e é pego numa blitz. Porque a entidade leva. Tá, a entidade leva, mas vamos lembrar que é o nosso corpo, né? Então a entidade não nos deixa bêbados, por exemplo, mas circula no nosso corpo o álcool, e que aquele bafômetro pode pegar. Tem questões então que devem ser adaptadas? Tem. Isso é inegável. Mas daí a inventar, daí a colocar coisas dentro da Umbanda, vou falar só da Umbanda porque é o que me cabe, é um pouco demais. Certas práticas, certos ritos que não existiam e que começam a existir, e como é que se faz, e algumas coisas que a gente questiona. Questionar é lícito. Criticar não me parece tão lícito quanto questionar. Perguntar a alguém, por exemplo, numa casa, você vê alguma coisa, mas por que se faz isso? No outro dia mesmo aconteceu. Eu vi um ritual
eu nunca tinha visto, né? E aí eu fui perguntar a outras pessoas se existiam aquelas coisas e uma pessoa me explicou que sim, né? E eu não conhecia, eu desconhecia, porque a Umbanda dentro do Brasil, e o Brasil é muito grande, né? E graças a Deus a Umbanda também está em outros lugares, né? Eu tive a oportunidade de visitar outros terreiros fora do Brasil e vi. Então a Umbanda ela é muito ampla, como amplo é o nosso país. Mas vamos ter cuidado, né, com as coisas que nós fazemos. Simplicidade, caridade, amor, abraço. Porque quem vai a uma casa de Umbanda, meus irmãos, está precisando de ajuda, está precisando de um sorriso, de acolhimento. Essa é uma das características mais bonitas da nossa religião, que é o acolhimento. Então, vamos lembrar, adaptações são necessárias no mundo de hoje. A modernidade nos exige em algumas situações. Isso que eu estou fazendo é uma questão de adaptação, né? Eu estou falando sobre a Umbanda, eu poderia falar dentro do terreiro, mas eu também posso, de alguma forma, ajudar outras pessoas que não vão no terreiro com uma conversa. Então, assim, adaptar é uma questão de seguir em frente. E inventar é perigoso, né? Inventar é colocar alguma coisa que pode fugir dos fundamentos, fugir das raízes. Então, sempre que quiserem colocar alguma coisa diferente daquela rotina que sempre se teve, tem que se ter consulta à espiritualidade, àqueles que regem, que guardam a casa. Isso sim é o que nós devemos fazer, né? Um ponto riscado, sempre se pergunta para a entidade para que ela explique o ponto. Então ela vai colocar alguma coisa no ponto que ninguém nunca viu. Mas se a entidade explica, é uma questão de compreender os meandros da espiritualidade. Nós temos essa obrigação. Então, mais do que qualquer coisa, antes de tudo, vamos pensar. A Umbanda é raiz, Umbanda é pé no chão, Umbanda é o tempo de Cambono que a gente aprende com as entidades, que é maravilhoso. Umbanda é também o mundo de hoje, mas Umbanda é sempre amor e caridade. Esse é o lema da Umbanda. Se a Umbanda, a casa de Umbanda que você frequenta lhe faz bem, lhe deixa melhor sempre quando você vai embora do que você chegou, essa casa tem que ser chamada de Umbanda e nós temos que abaixar a nossa cabeça e dizer: que bom, meu irmão, que você encontrou um lugar que lhe faz bem, né? Não posso entender uma casa em que a pessoa vai e ela chega em casa depois, passa mal, está com dor de cabeça, não posso entender, né? Isso é a questão da religião. É o templo de Deus, é a casa de Deus, aonde todos nós que servimos a esse Deus temos a obrigação de nos melhorarmos a nós mesmos e colaborarmos para que os outros melhorem. Então vamos pensar nisso, invenção e adaptação. No mundo de hoje isso é importante. A internet está cheia de coisa. A internet você pode ver qualquer coisa, aprender qualquer coisa, e quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Mas se isso é adequado ou não, aí vai do juízo de cada um, né? Me incomoda a mim, eu, Daniel, falando, algumas coisas que eu vejo que se coloca da Umbanda, de rituais e tudo mais, a público, isso me incomoda. Eu particularmente conversava isso outro dia com alguns médiuns, amigos meus, não gosto, né? Mas é o que eu estou dizendo, não sendo invenção, sendo adaptação, seguimos o curso. Que Oxalá nos abençoe, que Pai Oxóssi abra sempre os nossos caminhos, que Ossan nos traga a cura com as suas folhas e que nossos amados caboclos sempre dissipem tudo e todos que queiram atravancar e atrapalhar o nosso caminho. Saravá Umbanda.